Olá, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Estamos aqui iniciando mais um Abrindo a Cuca. Vão entrando, vamos esperando um minutinho, o pessoal chegando. Já já a Adriana Torres está aí também para a gente falar. Tem um papo super legal hoje sobre Reiki, né, sobre os sistemas de Reiki, falar um pouco sobre o que é, né, hoje o famoso Reiki, né? E todos os sistemas que temos aí disponíveis. A Adriana já entrou aí, já estou solicitando a entrada. E as pessoas estão entrando aí. Olá! Olá, Bruno, tudo bom com você? Tudo ótimo. Ó, vamos dar um Então tá minutinho, o bom. pessoal está entrando. Sim, leva um Aí tempo até o pessoal já. demora, né, um pouquinho, mas que prazer finalmente vê-la, né? Não é? Não é verdade? Sempre no Depois... bate, sempre no áudio, a gente sempre conversando no áudio. Mas você sabe, esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, já tem aí acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, desde a primeira iniciação de Coin, e a gente começou a se falar faz um ano, assim, de vídeo, né? E não, um ano? É, mais ou menos um ano. Aí depois eu fui fazer a celebração de Magnified Healing com ela, né, com a Nancy. Uhum. E aí nos conhecemos pessoalmente, e ela é um amor de pessoa, tudo, mas assim, essa coisa da tecnologia, né, de a gente se arrastou por um ano antes de se conhecer pessoalmente, ajuda bastante, né? Mas ao mesmo tempo a gente meio que fica no comodismo, sabia? Mas é Porque verdade, a tenho gente grandes tem amigos também. a gente tem essa coisa de falar todo dia no WhatsApp, e às vezes a gente acaba deixando para lá o negócio do cara a cara, né? É verdade, né? Ainda mais depois desse período de pandemia, né? Verdade. É uma mudança que nós teremos que aprender a lidar agora, né? Em função de todas as consequências, né? Mas é Não é bacana. verdade? E o que Uhum. eu acho bacana, eu não sei você, né? Nas últimas, posso falar pelo menos da nossa live, que nós estamos fazendo aí já há quase um mês. Muita gente vem, participa com a gente ao vivo, mas é massivo o pessoal assistindo depois. E ver depois, sim. Uhum. Depois. Então você vai ver, por exemplo, entra aqui mais ou menos umas 10, 15 pessoas, mas tem vídeos aí que já chegaram a 100, 120 visualizações. Então Visualizações, né? é muita gente gerando conteúdo ao mesmo tempo e não dá tempo de ver tudo, né? No fim Aham. das contas. Né? Então, Aproximadamente quantos minutos você fica nesse bate-papo aqui? Então, o Instagram nos permite no máximo 60 minutos, aí ele encerra Ah, tá. automaticamente. Aham. Então, nós temos aí até 60 minutos para dispor, para falarmos um pouquinho de cada coisa. Mas vamos começando, o Uhum. pessoal está entrando, e aí, mesmo que o Isso. pessoal não for entrando, o pessoal vê depois. Legal, eu queria Certo. muito que a gente falasse um pouquinho do que é Reiki, né? Um pouquinho do Certo. Reiki Sui, porque ele é a base, né? E não Sim. dá para fugir muito, né? Falar de qualquer outro tipo de Reiki sem falar sobre o Reiki Sui. Então fala pra gente o que é Exatamente. Reiki, Bom, assim, o esse... reiki, assim, eu vou falar, para mim, todo o processo, tá, de todos os sistemas, desde o básico, né, do Reiki Usui, que é a base, e todos os outros, é um processo, para mim, muito intuitivo. Claro que tem, né, os 5 princípios, tem tudo aquilo, mas, assim, vou falar para você da minha experiência pessoal com o Reiki, que agregou muito, né. Então, assim, eu conheci o reiki através do meu marido, né? Ele já tinha vontade de fazer o reiki, e aí ele fez, inclusive, na uma universidade aqui em São Paulo. Ele fez com o Otávio Leal. Uhum. Ele fez o primeiro nível com ele. E falava tanto do reiki, do reiki. Eu falei, gente, o que, que é isso, né? Porque ele estava tão empolgado. E, enfim, nesse momento, quando eu me interessei pelo reiki, eu estava com uma filha internada, né? Ela estava com um problema de saúde muito grave, ficou na UTI e veio a falecer. E foi no Reiki que eu encontrei sustentação. Eu tive apoio de muita gente, sabe? Eu tive apoio da família, eu tive apoio de amigos, né? Minhas outras filhas que tiveram do meu lado, né? Mas assim, o Reiki me deu uma sustentação energética muito grande.
né? Porque o reiki, o que que ele faz? Onde ele age? Ele age no teu energético, ele age nos teus corpos sutis, né? Então você canaliza, né? Eu não vou fazer assim, tipo, não vou te dar o processo todo, mas vamos lá, vamos lá. Você canaliza, você recebe uma iniciação, né? Você precisa receber uma iniciação para você canalizar essa energia e a partir daí você tem este contato energético com símbolos, com práticas que vão te dando sustentação. Na época me deu sustentação para eu não enlouquecer, né? Então foi uma coisa assim complicadíssima. Então, quando ela se foi, eu falei, e agora? Né? Aí eu me apeguei ao Reiki. E aí comecei a estudar. Então eu fiz o Reiki Usui, fiz aqui. Depois eu descobri que aqui no Brasil nós temos 4 níveis, mas na Europa e nos Estados Unidos são apenas 3. Então foi uma das dificuldades assim, que eu tive para conseguir conciliar uma coisa com outra, né? A leitura, enfim, a absorção de conteúdos. Né? Existem sistemas básicos que não te dão símbolo no primeiro nível, né? Já existem outros, que nem o tradicional Usui tibetano, que foi o que eu fiz, eu já recebi o Shokurei no primeiro nível. Então você recebe iniciações, você recebe símbolos, você ganha superpoderes, né? Para poder estar fazendo essa coisa, né? Mais ou menos, mas vamos dizer assim para traduzir, né? Vamos dizer que você ganha superpoderes, né? Para você poder estar fazendo o envio dessa energia, para você estar fazendo a aplicação, né? Para você estar auxiliando, se cuidando e cuidando, né? Auxiliando no cuidado. Porque o que que acontece? O reiki, ele não vai te dar uma fórmula mágica. Ele não vai fazer, você é reikiano, pronto, tá tudo resolvido. Você recebeu uma sessão de reiki? Não. Ele vai inspirar em você o processo de autocura através da Certo. conexão, através dos 5 princípios. Você exercitando os 5 princípios que, né, tem no reiki, você consegue se conectar com essa energia. Então não Eu existe um concordo, milagre, né? com certeza. O que eu acho muito bacana, e você tocou num ponto que eu queria chegar, então para quem está assistindo e não conhece nada de reiki, né? O reiki é uma prática terapêutica, né? Mas mais do Sim. que isso, é uma filosofia que vem desde 1922 com Mikao Usui, que trouxe essa técnica. E eu, particularmente, acho muito bacana o que você falou, que hoje, bem, só no Japão existem 2 ou 3 tipos diferentes, né, de reiki, né, de métodos de se utilizar o reiki. E eu acho que é uma das coisas Uhum. mais lindas da simbologia do bambu, do reiki, Sim, é justamente isso. Né? O bambu ele é uma árvore que tem raízes muito fortes, mas ele é extremamente flexível, e eu acho que o reiki é flexível. exatamente isso. Eu costumo Uhum. falar, quando eu dou aula de reiki, que existem diversas formas de se ensinar reiki. Todas estão certas desde que tenha resultado. A pessoa, ao receber, sai melhor do que entrou. Mas são 3 coisas que eu considero fundamental para que seja reiki. Se não tiver o conceito de reiki, que é a utilização da energia universal para reequilíbrio, seja emocional, seja físico, seja Uhum. mental, essa é a definição. Se for qualquer coisa fora disso, não é reiki. Né, já não é, já passou daí, não. Não, não dá. Se não Uhum. tiver os 4 símbolos, acaba não sendo reiki, porque você Exatamente. precisa das chaves ativadoras. E a Né? filosofia, porque senão você vira aplicador de reiki e não reikiano, porque reikiano tem que ter Exatamente. filosofia. É, porque uma vez canal, sempre canal. Isso daí você nunca vai deixar de ser. Né? Você recebeu a iniciação, mestre habilitado, ok, você vai ser sempre. Agora, praticar, levar isso para a vida, aí é outra coisa, né? Porque Viver, né? assim, a Vivenciar. gente, eu posso falar para você, assim, eu tenho visto muito, né, nas redes sociais aí, tá brotando, né, escolas, brotando mestres e eu acho que não tem nada de errado, eu acho que está tudo certo. Até porque, como você mesmo falou, olha, em 1922, né, na década de 1920, qual era a tecnologia que eles tinham? Né? Hoje, a gente tem que colocar isso daí a nosso favor. Então, é importante, sabe, esse negócio de vamos espalhar mesmo, vamos passar com respeito, porque assim, é fundamental, né? Então, vamos passar com respeito, com cuidado, com critério,
né? Não é colocar no oba-oba de qualquer jeito, sabe? Largar como, né, como Deus criou batata, que o pessoal fala, né? Mas também vamos ter um certo cuidado, né? Não é só porque está brotando escolas, está brotando mestres, que a gente pode banalizar, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ter um certo cuidado mesmo, um certo critério. Eu acho que sim. Eu acho que eu concordo integralmente com você, até porque é uma opinião minha. A espiritualidade, ela é muito sábia. Então, se Sim. você não faz o bem uso do conhecimento, você não prospera, né? E ela sabe quem tá, né? Então, Exato. Então eu acho uhum, muito bacana do rei, que eu falei da pluralidade, porque tem muita gente que eu vejo que tem muita picuinha, né? Dentro do uhum. rei. Então, eu vou lá e eu faço o rei com o caderno. Não, eu faço com a caixa. Eu mando à distância. Não, no meu método não envia. Eu faço iniciação à distância. Não, no meu é só Não, presencial. é. No Uhum, fim das contas, quem está certo? Todo mundo. Porque se a sua exatamente. verdade faz bem para você, tá certo, né? E você Eu sabe que isso que você falou é muito interessante. Eu, quando estava engatinhando no Reiki, eu tive o meu primeiro mestre, fui com ele até o 3A, e aí, quando foi no 3B, eu mudei de mestre. Então, nesse momento, tudo que aquele mestre dizia para mim era verdade absoluta. Eu não conseguia assimilar o que outro mestre. Aí o tempo vai passando, a gente vai adquirindo, né, essa flexibilidade, tudo. E eu confesso para você que entrei em discussões em rede social. Não, isso não pode, aquilo não pode. Gente, mas o tempo ensina a gente, com né? O certeza. tempo ensina, a experiência ensina. Então, assim, tá tudo certo. Você não quer fazer uma iniciação à distância? Não faça. Procura uma iniciação presencial. Você quer fazer o envio com caderno, com a caixa? Faça, entendeu? Porque você tem que. Os envios feitos, eu tenho grupos de envios no WhatsApp, né? Uhum. E cada mestre, cada terapeuta tem uma técnica. E a gente deixa muito à vontade. Um a cada dia da semana, né? São 7 mestres, 7 terapeutas, e eles colocam lá o que eles acham como, olha, eu faço envio copiando nome por nome. Não, eu faço envio só observando. Tá certo. Tem que ser feito de coração, tem que ser feito com cuidado, com compromisso. E aquilo que você entende como você está fazendo certo, a tua intuição, eu acho que o processo intuitivo é muito forte, Não, com tá? certeza. Né? Então, a E tua ter o intuição tá, resultado tá ótimo. tá ótimo. As pessoas vêm falar, olha, naquele dia aconteceu assim, eu fui fazer eu recebi o envio e eu estava com uma dor, ou ai, me deu um sono. A pessoa está conectada ali, ela está sabendo que aquilo, sabe, está acontecendo, que você está buscando a sua altura. Então, buscou, você se conectou, Exato. sabe? É um Eu até processo tão simples, mas tão envolvente, né? Uma coisa assim que, né, que junta tanta coisa, né? Mas é muito bacana. com certeza. Inclusive, não sei se você se recorda, que eu, quando fui fazer o método Pulsar com você, com a centralização de Quanin, foi uma quebra de paradigmas mesmo, porque a minha Sim, eu formação de lembro. Reiki é Senac, né? Uhum, Tive 2 professoras no Senac, incríveis, toda a gratidão. Mas quando eu fiz o 3B, realmente a gente entrou em debate sobre a questão da iniciação à distância. E eu, inclusive, fui um dos caras mais incisivos de que não era possível. E aí, só uhum. depois, passando pela experiência de fazendo lá a sintonização de Quanin, eu percebi. Tanto que aconteceu uma coisa muito interessante, que nos últimos tempos, eu tive um aluno de Angola, que me Olha, procurou, de Angola, que residente de bacana. Angola, entrou em contato comigo para fazer a iniciação em Reiki, fez fez o 1, 2 e 3 comigo. Está aplicando feliz da vida lá, tendo ótimos Que ótimo, resultados. Aí como é que você fala que não funciona? Para né? mim, Até porque, funciona. respeitando, né, cada um no seu Lógico. quadrado, mas se eu assumir
que a iniciação não funciona, eu vou estar indo contra ao envio à distância, sabe? Eu vou estar indo contra tanta coisa, sabe? Ah, mas o Micalzui não fazia. Cara, em 1922 não tinha celular, né? Não tinha tecnologia, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de poder disseminar tudo isso. Mas assim, não vou entrar em atrito. Você não Mas quer tinha fazer? tanta coisa Tá, que o Sui não não fazia faz, também, né? Tinha tanta coisa né? que ele não fazia. Mas Eu tá tudo quero ver certo. se alguém, eu quero ver se alguém hoje ia ficar lá 21 dias lá no Monte Curamá. Eu É, quero ver se alguém ia ter essa disponibilidade toda para ficar, né? Então, assim, quer fazer tudo certinho como o Zui fazia, mas não quer ficar lá no Monte Curamá 21 dias, mas tá tudo certo, dando resultado e né? trazendo bem-estar para o terapeuta, para o reikiano e para Para os a pessoa. dois, isso é Os dois importante. é fundamental. Porque, Mas vamos assim, falar existe do. Falar. uma série de técnicas que as pessoas elas fazem, né? E eu entendo que é um processo intuitivo, mas eu entendo também que existem alguns passos que a gente precisa seguir, né? A gente não pode pular etapas, a gente não pode queimar etapas, né? Então, existem alguns passos que a gente tem que fazer, gachô, regi-roll, bom, enfim. E, e aí o que, que acontece? Algumas pessoas pulam etapas depois que fazem uma sessão de reiki, que aplicam reiki. Ai, tô morrendo. Ai, porque tô com dor de cabeça. Aí tem alguma coisa que não, né? Porque se você não cumpriu algumas etapas que são importantes para esse processo de aplicação, é claro que depois você vai ter algum tipo de problema. Por quê? Porque você não canalizou. Uhum. A partir do momento que você não canalizou, você acabou desprendendo sua energia e acabou absorvendo energia também. E o processo de envio, de aplicação, ele te protege. Verdade. Se você cumpriu todas as etapas certinha, ele te protege, ele te auxilia e auxilia a outra pessoa. Então, é show. É. Não é, porque tem que ser uma troca. Ambos têm que sair bem. Né? O Sim, reiki ele tem essa maravilha, essa delícia de você se energizar energizando o outro. é E isso verdade. é incrível. Né? Mas vamos falar dos outros sistemas também, né? Tá, Só bora lá. deixando muito claro para o pessoal, né? O reiki tradicional, o Sui, que é a base, né? Ele é dividido hoje, né, no Brasil, normalmente, em 4 níveis, né? Nível um, É. 2, 3. Alguns usam nomenclatura de 3A e 3B, Isso, outros utilizam a nomenclatura de 3 e Master ou Mestre Reiki, né? Mas é tudo a mesma coisa, gente. é Né? tudo a mesma coisa. É. E você vai aprendendo desde o primeiro nível a cuidar de si, cuidar da questão mais física, mais aterramento. No Uhum, segundo, mais a questão emocional e mental. exatamente. E no terceiro, a expansão disso com a questão espiritual. E no quarto nível, o Master ou 3B, você aprende a iniciar outras pessoas e Isso, multiplicar esse conhecimento. exatamente. No 3 aqui essa divisão, eu até gostaria muito de saber como eles fazem como seria, né, esse processo que nem, né, em alguns lugares que eles fazem só em 3 níveis. Porque eu fiz Uhum, os 4 níveis, né? Eu fiz até o 3A e depois o 3B. uhum, E eu fiz até o 3A, inclusive eu falei para o meu mestre, não quero fazer o 3B. Não me sinto apta, porque eu já sabia que o 3B era chumbo grosso, assim, né? Era coisa assim, você vai ter que ensinar as pessoas a ensinar. Eu falei, gente, como que eu vou ensinar alguém a ensinar, né? Como que eu vou passar para a pessoa nessa questão de iniciações e tudo? Eu não me sentia capacitada para isso. Então eu fiz até o 3A, parei e uhum. falei, não quero mais, vou ficar por aqui. Mas aí o chamado, né, você sabe, né, a mão já começa a esquentar, a gente né, já começa assim a, né, a ter a gente entende, né, a gente segue, né, aquela coisa assim, não, vamos fazer. Mas eu gostaria muito de saber como é que é feito esse processo em 3 níveis, né, Verdade. porque é uma coisa que é dúvida pessoal mesmo, sabe, para saber como é que é Uhum. feito. Mas, enfim, tá tudo, né, Certo. tudo do como tem que ser. Foi assim, tinha que ser assim. O legal dos outros sistemas, né, a gente falando agora de outros sistemas, existem vários outros sistemas
que é importante que se diga que a fonte energética é a mesma, né? O que difere um sistema para o outro, né, do outro, é a questão de ferramentas, algumas questões de símbolos, de rituais, vamos dizer assim, se é que é possível chamar de ritual, né? Porque quando a gente fala ritual já dá uma questão mais de religião, né, alguma coisa assim, não tem nada a ver com religião. Isso é uma coisa também interessante que se diga que o Reiki não está ligado a religião alguma, né? Não existe esse processo, né, de, enfim, qualquer uma pessoa, um evangélico, um muçulmano, qualquer pessoa pode, o católico, aplicar e receber reiki. Então, não tem uma questão religiosa envolvida. Mas se é que a gente pode dizer essa questão de rituais, né? Cada sistema, existem vários, existe reiki elemental, o Kundalini Reiki, Kahuna Ki, Kahuna Healing, e xamânico tem, o Kahuna Healing é um, né, xamânico Maheo, cura xamânica Amadeus. E aí, qual que é a diferença entre eles? Símbolos e rituais, vamos dizer assim, né? Alguns têm apenas uma iniciação, alguns têm 2 ou 3 iniciações. Cada iniciação você recebe um símbolo ou aumenta o calibre do canal energético, né? E aí você fala assim, poxa, mas tem tanta opção, é muita opção. São Como que, dezenas. como que eu cheguei a cada um deles, que eu hoje, né, tenho a prática, mais uma vez a intuição. Afinidade. Eu tenho muita afinidade com xamânicos. Tenho muita afinidade com eles. Tenho muita afinidade também com a questão dos raios, né, dos raios de missão. E aí, Sensacionais. entendeu? Então, assim, para mim foi um processo assim de, sabe, foi eu lendo, sentir, é intuitivo, né? Você é uma coisa, uma conexão sua, tá? É uma conexão sua. Tem muita gente que faz assim, de qualquer, né, qualquer um sistema, só quero fazer um sistema porque quer trabalhar, enfim. É outra coisa também que vai, né? Vai porque quem é de verdade fica, né? É Então, verdade. tem as pessoas que querem só fazer, pegar certificado, colocar lá na estante virtual e tudo bem, porque quer trabalhar, mas tem muita gente que quer praticar autoconhecimento, buscando autocura. E é uma coisa importante que eu sempre falo quando eu estou iniciando alguma turma, né? E você quer trabalhar? Ótimo, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, gente, não tem nada de errado nisso. Só que a questão a gente precisa se cuidar primeiro, se olhar, entendeu? Porque doente não cuida de doente. Então, se eu não tiver um mínimo de prática, de envolvimento, de conexão com aquela energia, como é que eu vou passar aquilo para frente? É Né? verdade. Então, assim, eu preciso praticar bastante cada um deles para depois poder passar para frente, né? Para depois falar assim, não, vou fazer uma turma e tal, e vamos ver o que vai dar. Né? Eu acho isso muito importante. Como eu estava falando lá mais para trás, né? Que está brotando aí um monte de gente, tudo. Não tá errado, é legal, mas assim, tem que ter, né, um certo cuidado. Né? Na Tem que ter um verdade, certo cuidado. eu até dar o meu testemunho nesse sentido. Bem, só explanando para as pessoas, existem realmente dezenas de sistemas. Hoje você procura, tem enfim, todas as egrégoras praticamente têm uma versão Reiki. Né? Você tem a Uhum. Wicca Reiki, você tem o Reiki cristão, enfim, existem diversos sistemas, né? E Que, entre aliás, deixa eu te interromper um pouco. Eu quero muito fazer o reiki cristão. Sabe? a Já gente faz aí, olha, conversa, um ano e meio, mais ou menos, que eu tô aí na boca para fazer ele. Eu quero fazer. Eu acho que a gente vai ter uma conversinha logo, logo. então aí, ó, é lindo, é lindo. É, Eu né? Ouvi falar muito bem dele. É muito Aliás, bacana. de todos. E aquilo que você falou, inclusive, é uma grande verdade. Eu fiz alguns, para quem está assistindo, eu fiz alguns sistemas com a Adriana, por isso fiz questão de convidá-la aqui para esse quadro. Entre eles, eu fiz o Seishin, né? Eu fiz o Reiki Do reiki egípcio. egípcio. E é lindo, é incrível, mas Maravilhoso. é maravilhoso. Só que eu ainda não consegui sentir que eu dominei ele o suficiente para transmitir. Então, todos os demais que eu fiz com você, que foi
fez o Kundalini, fez o Karuna, fiz o último elemental. Todos eu tenho praticado e sinto muito apto para, de repente, abrir uma turma. Mas esse, tanto que eu não anunciei. Você viu lá Uhum. todos, eu anunciei e não anunciei Sim, ele. foi. Porque ainda essa questão, eu acho que é o que traz verdade. Né? Da mesma forma que Você. entra a questão, só um minuto só para concluir, Sim, sim, a questão do um sistema, ele ser, a espiritualidade ele reforça aquilo que é verdadeiro, né? sim. A mesma coisa acontece com o novo sistema. Então, de repente, a Adriana foi lá e mentalizou símbolos e criou um novo sistema. Tá errado? Não tá. Só vamos saber se isso efetivamente está correto, ele trazer resultados e perdurar com o Uhum. tempo. Né? Isso é muito importante. Você ia falar alguma coisa, te interromper. Não, você falou a respeito do reiki egípcio. Você se lembra quando há muito, sei lá, um ano e meio, alguma coisa assim, você mencionou, você e algumas pessoas queriam fazer o Kahuna aqui. Sim, Dri, verdade. vamos fazer o Kahuna aqui, vamos fazer o Kahuna aqui. E aí eu cheguei para vocês e cheguei a montar a turma, se eu não me engano, parece que eu coloquei o pessoal todo numa turma. E aí o que eu fiz? Gente, não estou em condições de Eu dar o lembro. Kahuna aqui. Eu não tinha conexão suficiente, eu não ia estar sendo verdadeira, eu não ia poder fazer uma coisa com segurança, eu não tinha essa conexão de mim, sabe? Não partia de mim, eu não tinha ainda entendido. Aí eu fui estudar, eu fui ler, eu já tinha recebido a iniciação, entendeu? Uhum. Mas eu não tinha a prática. Então, aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu fui ler, eu fui praticar. Quando eu entendi o que era e como aquilo funcionava, e o contato com o Kuan Yin, que aí eu já tinha, né, aquela coisa, né, da iniciação de Kuan Yin e tudo mais, foi que aí a ficha caiu, e aí foi uma abertura muito interessante. E aí foi que passaram, né, uns meses, e aí eu falei, tá bom, gente, agora vamos. Agora dá. Então, eu não, o que eu ia fazer naquela época que eu não tinha? Eu sabia que eu não tinha condições. E aí eu ia só pipocar, jogar coisas, sem mais nem menos. Não é assim que funciona. Não é assim. E aí, Então eu te não, com entendo certeza. perfeitamente dessa questão do egípcio. E a sua hora vai chegar, você pode ter certeza. Isso Com daí não tem certeza. a menor dúvida. Tudo a seu tempo. Às vezes a gente pega uma informação. Ó, quando eu fiz o primeiro xamânico, foi o xamânico Marreô. Uhum. Eu fiz o xamânico Marreô, foi maravilhoso, foi intenso, foi meu primeiro contato com o xamânico. Nossa, eu fiquei enlouquecida. E fazia todas as práticas, ia lá pro meio da praça, fazia o meu círculo de cristais, as pessoas tudo, né? Oh, meu Deus, que é isso? E foi maravilhoso. E logo em seguida, a turma que eu fiz, o xamânico Marreô, queria fazer a cura xamânica Amadeus. Eu e mais umas duas, ah, não, não vou fazer. Porque na minha santa ingenuidade é mais do mesmo. Ah, mais do mesmo, não vou fazer. Passou quase 2 anos, um ano e meio, mas sei lá, uma coisa assim. Aí comecei a ouvir canto de Urapuru, uma coisa assim. Gente, que é isso? Tudo bem que eu moro em São Bernardo do Campo, é uma região bem arborizada e tudo, mas, poxa, o Irapuru, menos, né? Menos, bem menos. E aí eu falei, bom, então vamos lá. Vamos fazer a cura xamânica Amadeus. E aí agora, recentemente, estou fazendo o Kahuna Healing. Então, o xamânico me chamou bastante atenção, me conectou bastante. Então, é toda aquela coisa. Tinha um tempo, eles queriam fazer logo em seguida. Eu falei, não, eu não vou fazer logo em seguida. Por algum motivo que sabe Deus, né? Os mestres, perna branca e por aí vai, eles sabiam, né, que tinha uma razão de ser. Não era para ser ali. Passou muitos meses e aí eu fui fazer. É xamânico? É xamânico, mas nada É a ver outra uma coisa. egrégora. É outra egrégora. Outra, exatamente. Mas assim, naquele momento eu senti que não dava para fazer. Então, assim, é aquela coisa da intuição novamente. Tudo isso é um processo intuitivo. E aí que Com você certeza. fala, pô, mas e aí, tudo é intuição? É, tudo é conexão, cara. Você tem que treinar. São as práticas. Né? Você começou pelo Reiki Usui, vai lá. E outra coisa importante, que eu acho importante se dizer. Muitos mestres, trocentos milhões de mestres, fazem reiki xamânico, fazem até Kahuna Ki,
fazem reiki egípcio sem a pessoa ter o reiki usui. Ah, não É, precisa. É importante a gente ter o reiki usui como é a base, entendeu? é É verdade. muito importante. Ele é a porta de entrada, né? Porque além de abertura de canal e tudo mais, tem toda uma carga energética, tem os processos. Você recebe a iniciação, você passa por 21 dias de práticas. Então, para você tornar aquilo, né? Para você conectar. Então, você precisa desses 21 dias de cada nível para a sua conexão, para o seu tratamento. E então, aí você vai ter condições de desenhar símbolos, visualização de símbolos e tudo mais que você aprende com o Reiki Usui. Uhum. Aí a pessoa vai lá, te joga num reiki egípcio. Você viu quantos símbolos tem? Te Nossa, joga num Kahuna aqui, te joga num reiki da chama violeta com 30, 40 símbolos. A pessoa não tem a menor noção de reiki usui, ela olha aquilo e faz o quê? verdade. Né? Então é importante que se diga, ninguém está proibido a nada, né? Tá tudo certo, mas é bom ter um certo critério. Então, você quer fazer trocentos milhões de sistemas? Faça. É ótimo, você aprende, se exercita, mas começa pelo Usui. Não é à toa que Começa nós pelo Usui. exigimos isso, né? Cada mestre, ele tem o seu nível de exigência, né? Mas É. aprendi muito bem contigo e replico com os meus alunos também. Vai fazer o elemental? Precisa ter o Reiki Master. Tem que ser Uhum. mestre Reiki Usui. Não, Porque é difícil eu oferecer um curso, aliás, é difícil não. Os meus cursos são nível mestrado, todos, é, acho que só, né? só o Kundalini, que eu acho que precisa do nível 2, né? O nível 2, exato, Reiki. exatamente. Só Mas, por só o exemplo, Kundalini. eu estou com uma aluna minha aqui de Kundalini, ela não me deixa mentir. Eu vou lá e passo o material. Porém, o material de iniciação, eu só passo depois que ela me passar o master. Uhum. Porque eu não vou para ela ensinar ela a iniciar alguém pelo Kundalini Reiki, se ela não tem a base de como iniciar no Reiki Usui. Exatamente, exatamente. É Né? importante, eu acho muito importante. Além da prática, né, de todas da questão, né, de você fazer iniciações e cumprir todos os processos, tem a carga energética. Você tá trabalhando aquilo, você está trabalhando os seus chakras, você está trabalhando tudo aquilo. E você precisa disso, sabe? E outra coisa que eu acho muito importante também é, você fez uma iniciação, dia primeiro, você tem 21 dias depois para você fazer as práticas, né, desse sistema, e aí depois desses 21 dias, você começar um outro. Sim, É uma coisa que eu gosto muito de deixar para eles, né, para as pessoas. Porque você está trabalhando com uma energia, tá? Você está trabalhando com a energia do Kundalini, né? Kundalini Reiki. Aí, eu quero fazer o Reiki elemental. Meu, tem nada a ver uma coisa com outra, né? A egrégora é outra, é tudo é outro, né? E aí você recebe uma outra iniciação uma semana depois. Aí você começa, não vai te fazer mal, tá? Porque a energia não vai te fazer mal de forma alguma. Mas você concorda que é uma carga energética bem grande, que vai misturar, que vai você ter vai uma certa. de um aqui, ó, muitas vezes é um choque. E até Entendeu? para assimilar a energia é muito Eu complicado. costumo dizer que dá uma pane energética na Ah, pessoa, né? E aí, bom, vamos fazer a autoaplicação. Eu estou fazendo aplicação do quê? Estou fazendo tal, certo? E você não sabe, você sabe que você recebeu, mas você não sabe de onde. Aí você ficou a pampa, ficou legal, ficou tudo bem, mas você não sabe de onde veio aquilo, porque você tem que estar fazendo várias técnicas. uhum. Então, duas coisas importantes que eu acho. Ter o Reiki Usui antes de qualquer uma outra técnica e não fica encavalando iniciação. Não faz uma É, por semana, né? É bom você, até para você adquirir, né, a conexão, a prática com aquele sistema, entender o que acontece com ele, até para você poder passar a sua experiência pessoal. Você faz uma iniciação por semana, quando você for passar a sua experiência, fala, gente, o negócio é o seguinte, eu comecei a fazer um, aí eu já fui fazer outro logo em seguida, então eu não sei realmente o que aconteceu, porque eu estava tudo encalacrado, tinha um monte de sistema de uma vez. e Não é bem assim. muito símbolo. Muito símbolo, eu já não sei Nossa, mais o que eu estou fazendo. Então você se confunde e confunde a pessoa que está fazendo com você, é né? verdade. Então, assim, é aquela Exatamente. coisa, não está proibido, mas Não, vamos pensar direitinho, porque é bom para o seu aprendizado.
né? Para você entender o que você está fazendo, cara. É verdade. E eu queria só salientar uma coisa que eu acho super importante, deixar muito claro. Então, de repente, quem está assistindo a gente é Reiki Usui. E legal, é Reikiano Master e pergunta por que fazer um novo sistema, né? Porque, querendo ou não, com os símbolos eu já tenho uma amplitude de realização Sim, muito grande. E aí o que eu falo para as pessoas é o seguinte, né? Isso já é meio que uma prática da magia divina que eu acho que enquadra aqui. À medida que você vai aprendendo sistemas, o seu armamento aumenta, né? A sua gama de trabalho ele amplia. Então, os lógico, superpoderes. superpoderes. Então você está lá trabalhando com o Chukurei, o Seiriki, o Honsha Shonen, o Daikomyo, eles vão ter a função deles, mas de repente aquele problema da pessoa é um bloqueio na Kundalini, é um problema de aterramento. O Chokurei Uhum. abrange, mas não tão bem quanto o Kundalini Reiki. E eu posso dizer por experiência, essa minha aluna que está assistindo não me deixa mentir. Muitas vezes eu tratei ela mesmo à distância, nesse período de pandemia. Ela me falou, me manda reiki. Isso aconteceu ontem. Ela me manda reiki. Eu geralmente mando o Sui e algumas vezes o Kundalini. E ontem me veio na cabeça, foi o elemental. Né? Foi o Sim, reiki elemental. Porque naquele momento a energia daquela egrégora era necessária. Mentira, sim. foi o Karuna. Foi o Karuna que eu mandei para ela. E Uhum. resolveu. E ela falou: estou num processo de choro muito grande. O que foi que você me mandou? Eu falei: o Emocional Karuna. todo. Que é a grande especialidade do Karuna, é essa questão do amor, de limpeza Uhum. emocional. Então eu queria aproveitar, então só queria reforçar para as pessoas. Por que fazer? Porque à medida que você vai se especializando em outros sistemas, você vai Novas abrangendo coisas, ferramentas, né? é, locais que de repente o SUI não faz. E eu queria, Uhum. nesse pouco, a gente tem ainda 20 minutinhos para falar antes que encerre, Tá, eu queria que você falasse um pouco de cada um dos sistemas que você trabalha, sim, para, de repente, as pessoas se sentirem interessadas em aprender, expandir. Conta pra tá. gente. Então, tá, fala aí o primeiro aí. Vamos começar por onde? Vamos falar do Kundalini primeiro, que é o mais facinho? Tá. Eu acho que é o mais Ah, fácil de falar. Kundalini é assim, eu gosto muito, 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 muito. Durante muito tempo foi um dos sistemas, o meu sistema favorito, assim, sabe? Porque Eu, ele te traz uma força, ele é um energético dos, dos sistemas, né? verdade. Você pode dizer isso com propriedade. Ele te dá uma força de vida, né? Ele te desperta de uma forma muito bacana. E ele vai trabalhando a questão do desbloqueio, né, dos chakras, aquela energia vai chegando, tudo. Quando chega aqui, ele trabalha de uma forma que não tem como aquilo não desbloquear, né? Quando chega no cardíaco, e aí vai todo o processo de explosão. Então, assim, o Kundalini, ele trabalha essa coisa da energia de vida, a energia de processar, a energia de atuar, a energia de fazer, de botar a mão De na massa, realizar, de executar, né? isso, de executar, sabe? Porque, assim, alguns outros sistemas trabalham, né, como a gente vai chegar lá, emocional. É Uhum. importante? Claro que é, você tem que estar com o emocional equilibrado, mas se você não tiver a força, a garra, sabe? Aquela coisa, vou botar a mão na massa e vou fazer, vou realizar, tô olhando ali naquele ponto e vou bater nele, não adianta você ter todo, sabe, todo o processo de, tô legal, paz e amor. Você precisa ter sangue no Vem, olho. vem. É pé no chão. O Kundalini ele é pé no Isso. chão. Ele é Ele, muito pé no chão. eu recomendo muito o pessoal que faça Kundalini. Se você tiver com problema assim de medo, você está precisando Uhum. realizar, de se arriscar, de botar a mão na massa, bloqueios no campo da execução mesmo. Não, Sim. minha vida não consegue ir para frente porque eu não consigo executar. Faço Kundalini Reiki. Esse E processo tem iniciático de subir a energia é extremamente não à toa que ele é feito, impulsionador. né? O processo de iniciação dele é feito de uma vez por semana. Você recebe 3 iniciações. Você recebe a primeira semana, você vai trabalhando naquela semana os chakras, né? Você começa pelo básico e aí você vai subindo. Você vai trabalhando energeticamente aquilo, a tua autoaplicação, né? Que você vai fazer daqui para lá, né? Então você vai estar trabalhando, você está movimentando tudo aquilo.
Então não tem como não acordar. Não tem como, sabe? Não tem como você não dar aquele start e falar assim, putz, é isso. Né? E aí, quando você tem isso tudo desbloqueado, quando você tem isso pelo menos encaminhado, quando você aprendeu onde você, né, que você tem que ir, o resto, tudo flui. Saúde flui, amizade flui, casamento, relações, né? Enfim, a relação com seu marido, com sua esposa, com o seu namorado. A questão financeira flui. Por quê? Porque a coisa está desbloqueada, ou está a caminho disso. Você está trabalhando para isso, porque você está mexendo, você está fazendo por onde. Não é só você receber e ficar esperando. Né? Ah, posso fazer, né, cada um com seu cada qual, mas eu achei muito interessante, eu estava com uma turma e aí o rapaz me perguntou, posso fazer a autoaplicação deitado? Ah, pode, né, mas, poxa, você está trabalhando com uma energia de ação, então, no mínimo sentado, né, mas tudo bem, quer fazer deitado? Ah, eu preciso desenhar o símbolo, eu posso visualizar. Gente, vamos desenhar o símbolo, né? Vamos agir. É claro que vai passando o tempo, né? Você vai fazendo vários sistemas, você vai estudando, você vai movimentando, e aí você acaba percebendo que algumas coisas não são tão necessárias. Né? Sim. Existem coisas que você precisa fazer, mas você acaba percebendo que existem coisas que não são tão necessárias. Mas quando você está lá no comecinho, você não teve que aprender a fazer o chokurei? Você não teve que desenhar e praticar e praticar? Não custa, né? Então, o Kundalini é isso, é a ação, inclusive na autoaplicação, no desenhar o símbolo, sabe? Tudo isso. É movimentar mesmo. Eu super recomendo também o Kundalini. Tudo de bom. Vamos pro Karuna, senão não dá pra gente falar de todos. Vamos Tá, falar do porque Karuna a um gente, né? pouquinho. É. O Karuna aqui, assim, foi como eu falei, eu demorei um tempo para engrenar nele, né? Porque o Karuna aqui, ele foi enviado para a gente pela mestra ascensionada Kuan. Kuan, né, para quem não conhece, é uma mestra ascensionada, ela foi orientadora de Saint Germain, né? Ela era dirigente do Raio Violeta e passou para Saint Germain. Então, há relatos de que foi Kuan que passou o Reiki Usui para Mikao Usui. Li recentemente uma coisa assim. Então, assim, não posso afirmar, eu estou Sim. falando de que li em algum lugar, né? Mas vamos lá. Então, Lendas e lendas. ela trouxe para nós o Karuna. E o Karuna, ele traz a questão da compaixão, a questão da misericórdia. Então, é uma coisa muito mais ampla. Não é só você tratar físico, né? Não é só você tratar ação e tudo mais. É uma coisa do emocional. É uma coisa que você vai mexer com traumas, sabe? Com coisas da infância, que sabe de outras vidas. Tá? Então, o Karuna ele vai te trabalhar de uma forma muito ampla, numa questão muito de sentimentos, e aí vai te trazer chororô mesmo, sabe? Vai te trazer uma coisa, mas vai te trazer um carinho, um aconchego muito grande de mãe, É um sistema né? É uma materno coisa, mesmo, né? é um sistema muito materno, assim como o símbolo sagrado Pussá, né, Sim. que vai te trazer, que trabalha, né, o emocional e tudo mais, vai te trazer aquele colo de mãe. Eu acho assim, eu tenho questões, enfim, com os meus pais e tudo mais, e assim, foi muito, acho que eu demorei para conectar por causa disso, porque mexia demais com as minhas dores, mexia demais com traumas, entende? Então, isso acho que demorou para eu conectar por conta disso, né? Entendi. Mas eu recomendo, quando você está a fim de fazer uma limpeza emocional, você quer fazer uma limpeza emocional, você quer, sabe, apagar, né, curar coisas da sua infância, da primeira infância, o Karuna vai te ajudar muito nisso. E a questão da compaixão, você vê, né, que hoje em dia, por exemplo, nessa situação de pandemia, o que seria de nós se não fosse a compaixão? Né? Você vê quanto o povo acordou para ajudar, o povo acordou para ver a pessoa que estava do lado. Né? E o Karuna te desperta isso daí de uma forma tão gostosa, é muito mais fácil, Com porque ainda é certeza. difícil ajudar o próximo. E a gente encontra dificuldade em ajudar o próximo. E o Karuna te desperta isso de uma forma bem bacana. Ele te dá base para isso. Né? Verdade. Boa noite, Ricardo, que chegou aí. Chegou atrasado, mas Oi, chegou. Ricardo. É nóis.
Vamos falar do reiki elemental, né? Que a gente já Bacana. sair de uma coisa para outra, para a gente conseguir abranger um Mas, pouco de tudo. mas é isso mesmo. O reiki elemental eu gosto muito. Por quê? Como eu falei para você que eu tenho aquela coisa do xamânico, né? Uhum. A questão do xamanismo. E o reiki elemental não é um complemento do xamânico, mas eu utilizo em conjunto. Porque Uhum. trabalha bom com os 4 elementos, e aí a gente pode agregar toda a questão, né, da terra, do fogo, a gente agrega você estar na mata, você bom, é uma coisa que para mim é xamanismo e reiki elemental, sabe? E ele também trabalha bastante a questão física também, sabe? Para mim ele é uma questão bem Ferramenta. do dia a dia mesmo, de uma coisa mais prática, sabe? Ele não vai muito para a questão emocional, ele não vai, mas ele trabalha sim, né, com toda a questão do espiritual, ele tem toda, né, a questão. O reiki elemental também, para quem tem uma ligação com elfos, com sereias, né, que tem toda essa Elementais. ligação dos seres elementais, vai ficar inteiramente apaixonado, né? Eu Porque vai ser assim. posso dizer, desculpa te interromper rapidinho, até porque Não, eu tudo sei bem. que muita gente que assiste, o pessoal da bruxaria, que eu sou iniciado na bruxaria, tem vários amigos que têm, Uhum, inclusive Ricardo, e pela minha experiência com o reiki elemental, muitas vezes, dentro da prática da bruxaria, você precisa fazer um espaço mágico, você precisa uhum, ter toda uma ritualística. E eu acho que o reiki elemental ele é um facilitador sim. de conexão com a natureza. Então, eu Uhum. preciso me conectar com o elemento água, eu preciso me conectar com o elemento fogo, com o ar, com a terra, ou com os elementais, ou eu não sou iniciado na bruxaria, ou efetivamente eu não tenho um conhecimento a respeito, ou preciso fazer isso de uma forma mais rápida, o reiki Mais elemental simples. ajuda. A É, conexão do reiki elemental, ele é muito simples, ele é muito tranquila. Tem símbolos também? Tem, mas são símbolos simples. Não verdade. tem assim uma coisa que você vai passar horas naquele ritual e tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. É importante que se diga que existem sistemas que são muito simples, ah, apresentam poucos símbolos, tem uns que já são um pouco mais, né? Tem Nossa. mais símbolos. Aproveita e fala do egípcio. Vamos lá, o egípcio. O egípcio é uma bomba, né? Vamos dizer assim. Eu gosto muito dele, que ele chega, ele não deixa pedra sobre pedra. Tá? Eu Verdade. comecei a fazer, para você ter uma ideia, eu comecei a fazer o egípcio, eu expeli pedra no rim, pedra do rim, Nossa. com o egípcio. Sabe? Ele fez assim, ele chegou como um furacão. Ele é muito forte, ele é muito intenso. Ele tem, além dos símbolos que você recebe, uma apostila, você vai receber a apostila, você vai conseguir conversar com eles, você vai se conectar com eles. É possível que você receba um símbolo pessoal. Então, aí, essa questão da conexão, né? Essa questão que é muito importante. Você fazer as práticas, você estar atento, né? E aí tem alguns símbolos, isso em vários sistemas, que estão em inglês, o que pode, hoje em dia não muito, mas pode gerar uma certa dificuldade para alguma pessoa que não tenha tanta Uhum. afinidade com o inglês, né? Então aí a gente, né, procura traduzir da melhor maneira possível, né? Mas o egípcio eu senti fisicamente, sabe? Eu acho que foi um dos sistemas que eu senti mais no físico, sabe? Os Eu acho que efeitos. ele se tivesse que falar assim, uma especialidade, né? Ele trabalha todas as questões também, mas essa questão da conexão espiritual, de ligação, de conexão, eu acho que se tivesse que definir o reiki egípcio em uma coisa, seria em conexão. Ele amplia a Uhum. sua conexão com a espiritualidade de uma forma tão intensa que essa questão dos símbolos ela se torna muito, como é que fala? Natural, né? Uhum. Pelo menos comigo, eu confesso que até hoje nunca apliquei em ninguém. Mas quando eu aplico em mim, eu sinto, principalmente os chakras superiores, ganhar maior Sim, potência. Né? Essa eu questão da sinto muita conexão. pressão. Eu sinto muita pressão no coronário. Muita pressão, sabe? É uma coisa que
desculpa, é uma coisa assim que é muito forte. Por quê? Parece que você tá, sabe, parece que tem a energia tá Sim. fazendo assim ali, sabe? Sabe, tá te trabalhando bastante, né? É uma coisa bem intensa mesmo. Vamos pro xamânico, pra gente falar um pouquinho do xamânico. Xamânico, cara, olha, eu assim, eu sou muito apaixonada. Os xamânicos, os Os xamânicos. xamânicos, vamos falar aí os xamânicos, tá? Tem o xamânico marreô, a origem do marreô é americana, tá? Da etnia Cheyenne, né? E tem a cura xamânica Amadeus, que é nossa, é um sistema brasileiro. Lembra que eu falei, né? Comecei a ouvir canto de Sim. Uirapuru, é uma coisa que é a ave sagrada do Amadeus. Então, assim, é, a junção desses dois, eu comecei com o xamânico Mariô, foi muito bacana, foi muito importante. Eu senti muita presença do mestre Pena Branca, sabe, com o Mariô, foi muito importante, uma conexão muito grande. Comecei, sabe, a receber muitas sugestões, né? Olha, faz Uhum. assim, sabe, através do Mariô. Quando eu fui para o Amadeus, ele é uma coisa assim, você parece que está no quintal de casa. Tá? Parece que você está no quintal da sua casa. Ele tem símbolos também, aliás, vários, e a apostila dele, ela foi uma apostila, tem uma escritora, Elizabeth, ai gente, eu não vou me lembrar o sobrenome dela agora, Elizabeth alguma coisa. Ela escreveu um livro sobre Amadeus, ela conheceu o Dr. Roberto Águas, que foi o canalizador, né, foi quem criou, né, quem recebeu da espiritualidade esse sistema, e uma das nossas colegas de curso, a Nilce, ela ficou até, inclusive, de traduzir. Ela entrou em contato com a escritora e tudo, ficou de traduzir para a gente. Os símbolos estão todos em inglês. Aí eu fiquei muito assim, falei, caramba, o sistema nosso, né, tá aqui, gente, né, foi que nasceu aqui porque é tudo em inglês, né? Mas Verdade, aí a né? gente está trabalhando para isso, para ver se a gente consegue uma Legal. edição deste livro, né, que conta toda a história do Amadeus, toda a história do Alberto Águas, como ele conseguiu, né, chegar onde chegou, como ele conseguiu fazer do Roberto. Não sei de onde eu tirei Roberto, como ele conseguiu chegar onde chegou, né, para passar isso para a gente. E foi uma história muito bacana, muito bonita. E o Amadeus, foi o que eu falei para você. Para mim era como se eu estivesse em casa. Aí eu corri, como eu falei para você, corri para a praça, fiz círculo de cristal, acendia incenso, e aí viajava. É um processo muito gostoso. É uma coisa de conexão. Você volta, é como se, é uma volta para casa, sabe? É uma volta para casa. Você se sente. Sabe quando você faz lá as curas pleiadianas e as arcturianas, e aí você fala assim: caramba, eu estou voltando para casa, eu sou uma semente estelar. Quando você faz o Amadeus, é isso. Você se sente um índiozinho correndo pelado pelo meio do mato. Ele é muito forte, sabe? É muito forte. Você é capaz de sentir cheiros, ouvir sons. Ele te desperta, sabe? Toda aquela coisa. A tua intuição fica muito forte, sabe? A tua intuição abre muito. Ele é uma conexão incrível. Para mim, assim, bom, para, né? Sou Sei, apaixonada. sei. Só para a gente encerrar, porque daqui a pouco a gente Tá, já está acabando. Cosmo Ascensional. Reiki Cosmo tá. Ascensional. O Reiki Cosmo Ascensional, ele é também, né? Como todos esses, né? Você faz o Usui. Quando você faz o Usui, você recebe símbolos e tudo mais, abertura, né, conexão de chakras, enfim, ativação. Com o Cosmo Ascensional, você vai voltar lá. E aí tem alguns mestres, né, que são, se você recebe os símbolos, cada mestre te oferece um símbolo para tratar um chakra. Então aí você corre lá no Reiki Usui de novo, você vai voltar a estudar os chakras, sabe? Então aí né, a cada 3 dias a gente vai estar, né, trabalhando tudo, você recebe uma única iniciação nesse sistema. Mas você vai ter contato com estes mestres através de símbolos, você vai fazer práticas, aplicações, né? Então você vai falar ali com Coin, você vai falar com Maitreya, enfim, você vai ter uma conexão, né? E este sistema ele foi trazido para nós pelo mestre Jolkul, né? Que é o tibetano. E toda vez que eu vou estudar alguma coisa, seja relacionado a raio, seja
ele tá lá, quietinho, lá no cantinho dele. Ele tem sempre assim. Então, ele traz muita sabedoria, ele traz muito ensinamento pra gente. Então, quem quiser uma conexão, sabe, de você quiser trabalhar chakra por chakra, como foi trabalhado no nível 1 do Reiki Usui, só que de uma forma mais ampla, de uma forma mais direcionada mesmo, sabe? Esse o Reiki Cosmo é uma coisa bem interessante. Porque você precisa estar equilibrando tudo isso periodicamente, né? Porque é uma coisa. Você equilibra agora, quando daqui a um pouco já dá uma Ixi, extrapolada, pensou, já né? era. Então assim, esse é um sistema muito bacana para você estar trabalhando essa questão do equilíbrio. Com cada É isso aí. símbolo, tá? É bem bacana. Que bacana. Bem, a gente já está praticamente encerrando. Eu queria só Tá. complementar, porque é um sistema diferente que as pessoas não conhecem. Eu quis pegar justamente sistemas totalmente diversos para as pessoas entenderem que Sim. sistemas são amplos e vão em cada área. Vou falar um Isso. pouquinho do reiki cristão também, que ele fala essa Isso, me egrégora de conte sobre Cristo. essa E, maravilha. e eu vou te falar da minha experiência. Assim, ele trabalha muito com algumas questões bíblicas, de algumas citações bíblicas, mas ele fala muito de feridas, sabe? Da mesma forma que Hum, Jesus passou pelo processo de feridas do Calvário, a gente sente, não dores físicas, mas questões físicas sendo curadas, feridas, machucados, serem curados durante o processo, tá? uhum. Mas depois a gente conversa melhor, porque a gente vai realmente em 2 minutos acaba. Eu queria muito Certo. que você falar para as pessoas que, ó, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho da Adriana, quando eu postar esse vídeo, Isso. vai estar lá no Instagram dela, tá? Fazer o curso com ela, faça curso com ela, faça curso comigo. Estamos aqui para A gente está multiplicar aqui para quem estar quiser. trocando, para a gente estar aqui para Exato. espalhar. Exatamente. Quem quiser participar sempre das nossas lives, toda terça-feira a gente tem um convidado. Eu já agradeço de antemão a Adriana e já aviso que semana que vem o tema será Theta Healing com a Estela Pudo, uma grande amiga também. Para encerrar, Adriana, se despeça, fala aí de você. Bom, muita gratidão, primeiramente, Imagina. né? Você sabe, eu te falei, é a primeira vez que eu tô falando assim, né? Tá Então, assim, mais, viu? Foi super a bem. mão tá suando, você não tem noção. Mas, assim, quero te agradecer muito, tá? Por essa Sim. oportunidade. É claro que isso daqui foi um resumo, assim, foi uma pincelada, né? Existe muito mais, né, em cada um deles que é trabalhado de uma forma bem bacana, né? Mas eu quero te agradecer por essa oportunidade, né? E pela confiança, porque como você mesmo mencionou, né? No começo você era meio resistente à questão da iniciação à distância e tudo mais, e a gente, com o tempo, a gente foi se conhecendo, né? A gente foi trocando, né? Eu fui aprendendo com você muitas coisas, com todos, né? Que a gente atravessa, né? Do caminho da gente, e tem sido muito importante para mim essa troca, né? Essa conexão e esse carinho todo e essa confiança, né? A gente tem muito, muito, muito a te agradecer, tá? E por essa oportunidade aqui, quem quiser entrar em contato, né? Enfim, falar, tirar dúvidas, alguma coisa, vai ficar aqui, aqui, não sei onde que fica, né? O Vai ficar contato, lá, né? na Fica descrição. lá, tá lá, né? Clica lá no arroba, a gente troca uma ideia bacana aí. Mais É uma isso aí. vez, muita, muita gratidão. Gratidão a você, gratidão a todos que assistiram, o pessoal que está aqui ao vivo e todo mundo que assistir depois desse vídeo. Precisar Isso, falar quem chegar comigo, aqui depois, só mandar gratidão a mensagem para vocês mim. também por né, chegar aqui e se interessar aí. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Dri. Até breve. Gratidão. Até. Gratidão.